Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Me chamo Anaximandro Cairo e a gente vai continuar falando sobre o nosso mini curso Aprendendo a Aprender. Estamos na terceira aula, né? Antes de mais nada, nossos contatos nas redes sociais. Se você ainda não me segue lá no Instagram, PRF Cairo. Se você não faz parte do nosso grupo no Telegram, também tem o link lá na bio do meu Instagram. E agora estamos com um canal no YouTube, que também tem link lá no perfil, lá na minha bio do Instagram. Antes da gente começar a terceira aula, que tem como tema o autoconhecimento também é importante, a gente vai falar um pouco sobre a aula anterior, onde a gente tratou um pouco sobre o cronograma, trouxemos até um exemplo, né? Falamos um pouco de horas brutas e horas líquidas, falamos da importância de você decidir sobre suas horas diárias, né? Quanto de disponibilidade você tem por dia e como você pode montar o seu cronograma para que você tenha um estudo de qualidade. Também falamos da análise do edital, também demos um exemplo lá de uma análise do edital, né? Análise do edital para delegado da Polícia Civil do Amazonas. Então, essa foi a segunda aula. Agora, a gente precisa tratar da terceira aula. O autoconhecimento também é importante. Por quê? Porque é com autoconhecimento que você vai identificar como você aprende melhor. Ah, eu testei o PDF, não gostei. Eu testei a videoaula, não gostei. Vá testando o método que você melhor se adapta, né? Como você aprende melhor. Então, o autoconhecimento, ele é importante. Agora, falando do material de estudos, né? O material de estudos, geralmente, para concursos públicos, né? Ele está atrelado qualidade a valor. Por quê? Quanto maior o valor, necessariamente, deveria ser melhor o conteúdo, o material. A gente vê que isso é quase regra, mas possui sim suas exceções. Então, essa aula a gente vai tratar disso aí. Videoaulas. Lá no PDF dessa aula, né, a gente fala um pouco dos prós e dos contras, tanto da videoaula quanto do PDF. Falamos também do estudo passivo e do estudo ativo. A gente vai falar um pouco aqui do estudo ativo e do passivo e vai deixar, né, que você leia lá no nosso PDF os prós e os contras, tanto do videoaula quanto do PDF. O estudo passivo, a gente já falou, já citei exemplos aqui nesse curso, né? É aquele que você vai sentar na frente do seu conteúdo, seja ele videoaula ou seja ele PDF, e vai apenas dar uma lida ou vai apenas assistir. Esse é o estudo passivo. A gente fala dos perigos do estudo passivo lá no PDF, então não deixe de ler o PDF dessa terceira aula. O mais importante aqui, o estudo ativo. O estudo ativo é o ciclo completo com qualidade que a gente tem batido durante todo esse curso. Qual é? A teoria, a revisão, as questões e os simulados, né? São 4 dos pilares da aprovação que a gente fala nesse curso. Então, esse é o estudo ativo com qualidade. Se você ainda não tinha entendido o que é estudo ativo, o que é estudo passivo, esse é um breve resumo. Videoaulas. Ah, Cairo, eu gosto de assistir videoaulas. Eu não consigo estudar PDF, eu só consigo estudar assistindo videoaulas. Beleza. Como eu vou montar o meu caderno de questões de revisão? O meu caderno de revisão, para quem está começando, aí pode ser que tenha dificuldade. O que eu vou anotar? Eu vou anotar tudo que o professor falar, vou demorar 3 horas anotando, 2 horas assistindo a videoaula? Vamos lá, vamos enumerar aqui o que você pode anotar para ter um caderno de questões com qualidade, né? Conceitos. Você está assistindo lá, o professor passou um conceito. Pause a aula e anote o conceito. Diferenças entre 2 assuntos, 3 assuntos, anote. Tabelas, né? Tabelas geralmente com prazos, com tempos, com as próprias diferenças aqui também, né? Você pode ter ali tabelas de comparação. Então, artigos importantes que caem no seu concurso, o seu professor geralmente ele vai te dar esses artigos. Não precisa você comprar um vade-mecum, né? E decorar o vade-mecum todo. Isso não existe, né? Nem os ministros da nossa Suprema Corte conseguem decorar. Então, não precisa comprar um vade-mecum para você decorar. A não ser que o seu concurso seja para juiz, né? Promotor, defensor. Aí a gente está falando de um concurso de alto nível. Mas se for até o concurso ali de nível razoável, os seus artigos estarão no seu curso teórico. Anote também súmulas. Súmulas também estão caindo bastante. Anote, como já falei, definições, né? As definições. Então, essas são as coisas básicas que você... Deixa eu anotar aqui. Definições. Essas são as coisas básicas que você pode anotar no seu resumo, caso você estude por videoaulas. Ah, Cairo, o professor falou uma coisa ali que eu não vou lembrar. Anote.
circule, faça setas ali, né? Põe uma estrelinha, faça alguma coisa que você consiga lembrar depois, quando você verificar, quando você visualizar, quando você for fazer a sua revisão. Já falamos aí do que anotar. Então, o tempo investido, né? Ah, Cairo, demora muito uma videoaula, 2 horas de videoaula, mais 2 já anotando. Beleza. Mas você nunca mais vai voltar nessa videoaula, né? A não ser que seja um caso excepcional e aí você tenha que voltar. Mas no padrão, você não vai voltar nessa videoaula. Você vai precisar apenas do resumo que você fez dessa videoaula, né? A mesma coisa vale para PDFs, né? Estudo via PDF, não gosto de videoaula, demora muito. Eu prefiro PDF. O que eu anoto? Vou anotar, vou copiar tudo do PDF? Não. Você vai anotar as mesmas coisas que a gente já falou aqui para videoaula, né? Isso aqui é básico para todo o resumo. E você vai tentar parafrasear aquela parte ali. Na videoaula, o professor consegue falar de uma forma que você entenda e você consegue anotar isso. No PDF, não. Você mesmo vai ter que parafrasear ali aquela informação e anotar com suas informações, com suas palavras, que aí fica bem melhor quando você for fazer a revisão. O tempo investido a gente já falou, né? É importante esse tempo investido para você não voltar naquele PDF. Apesar de você demorar naquele PDF, você nunca mais vai voltar nele, né? Não vai precisar ler 120 páginas de novo. Você vai ler ali no máximo 10 do seu resumo e pronto, a sua aula tá, o seu caderno de resumo está bem legal. Os gatilhos que eu falo aqui nesse tópico são todos os gatilhos que você usa para fazer o seu caderno de revisão. Se você perceber, eu uso caneta de várias cores aqui: vermelho, seta, preto, círculo, grifo. Então, isso tudo é gatilho. Isso tudo é gatilho. Quanto mais gatilho você tiver, melhor na hora da sua prova. Cai uma questão, eu lembro dessa questão, está no meu resumo, eu anotei até em vermelho, marquei, grifei, pronto. A informação já está mais acessível na sua memória na hora da sua prova. Quanto ao material gratuito, a gente vai falar aqui uma coisa importante para o concurseiro, que é o material gratuito. Alguns cursinhos preparatórios, eles têm as assinaturas sociais. A assinatura social, ela tem um valor bem baixo, né? Caso você se enquadre naquelas características que o cursinho já pré-definiu, né? Geralmente é para quem está desempregado, é para quem tem renda familiar ali abaixo de tantos salários mínimos. Então, você consegue uma assinatura social, que é o mesmo curso, você vai ter acesso ao mesmo curso, né, que outras pessoas que pagam o valor integral. Então, verifique aí num cursinho preparatório de sua preferência, se ele tem essa opção, procure na internet, que com certeza você vai encontrar. Tem também as gravações dos cursos pagos, né? Quando o cursinho preparatório vai gravar ali uma videoaula para um curso pago, aquele curso que ela vai deixar dentro da plataforma dela, geralmente ela transmite ao vivo também, no YouTube. Então, se você tiver ali uma disponibilidade de tempo e de horário, verifique ali, né, um planejamento do cursinho, se ele vai ter o cursinho para o seu concurso, né? Geralmente tem, e você vai ter que acompanhar ao vivo, porque as aulas não vão ficar gravadas no YouTube, mas você consegue sim ter acesso às aulas de qualidade. Agora, depois da teoria, passando para questões, você também tem acesso a resoluções de questões gratuitas, né? Algumas plataformas, você faz um cadastro ali e você tem acesso, por exemplo, a 10, 15 questões diárias para resolução. Então você consegue fazer ali as 10 questões, no outro dia você faz mais 10 e aí você consegue fechar o ciclo de teoria, né, de resolução de questões e depois de simulados, que você vai ver também que você consegue fazer a mesma coisa que alguns cursinhos preparatórios disponibilizam aí, uns simulados aí no final de semana, e você consegue também matar mais essa etapa. Também videoaulas de questões, você consegue acessar no YouTube, tem muitas aulas, né, em que o professor responde ali dezenas de questões, responde para você, dá justificativa, dá exemplos, então você consegue também fazer uma boa revisão com essas aulas no YouTube, né? A técnica completa, eu já falei aqui, a teoria, as revisões, os simulados e as resoluções de questões, né? Você deve dar importância para esse ciclo completo. A técnica completa reside nisso. E você consegue acessar, né, como eu falei aí os exemplos, quase tudo que gratuitamente. Basta você pesquisar o material correto da forma correta. Por fim, os nossos contatos nas redes sociais, citando aí novamente, @PRFCairo no Instagram, o nosso grupo no Telegram e agora o nosso canal no YouTube. Tá bom? A gente fica por aqui no final da terceira aula. A gente se vê na próxima aula. Até lá!